Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quarta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano de 2025. Estamos encerrando mais um ciclo em nossas vidas, mais um ano que se finda. Que neste momento desta oração possamos elevar nossos pensamentos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, com a proteção da Mãe de Deus, agradecendo todas as bênçãos recebidas neste ano, louvando pela nossa vida, por estarmos aqui, por todos os dias podermos estar presente, divulgando a palavra de Deus, falando do seu reino, lendo, refletindo sobre as palavras de Jesus, sobre o Verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Demos graças a Deus neste momento por mais um ano de vida. Rezemos também pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, pedindo para que o novo ano seja repleto de paz, de saúde, de muita prosperidade para todos nós. Lembremos de rezar pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas e agradecer também pelo trabalho que essas pessoas fizeram ao longo de 2025. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E encerrando mais um ano juntos, o Evangelho nos apresentado é o de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 18. No princípio existia o Verbo estava voltado para Deus e o Verbo era Deus. O Verbo estava, pois, voltado para Deus no começo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez de tudo o que foi criado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a pôde extinguir. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para falar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas a testemunha da luz. O Verbo era a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio até a sua própria terra e a sua gente não o acolheu. Mas a quantos o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, o qual não foi gerado do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e verdade. João lhe dá testemunho, proclamando
eis aquele de quem eu disse: vem depois de mim um homem que me precedeu, porque existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça após graça, porque a lei nos foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, Deus que está voltado para o seio do Pai, o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica difícil falar desse evangelho de hoje, porque ele é tipo uma oração de João, do apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que escreve com amor, com carinho, com atenção a Jesus, porque ele esteve com Jesus, ele o conheceu. E ele dá testemunho disso através dos seus escritos, do seu evangelho. E João fala de Jesus como se fosse, falando como uma pessoa especial, uma pessoa querida, uma pessoa de Deus, filho de Deus, Deus verdadeiro, Filho de Deus verdadeiro, luz da luz. Nós professamos nossa fé num creio que fala Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não criado, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é tudo isso, Jesus é o próprio Deus presente na humanidade. E João fala de Jesus falando do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra, é a voz. E João fala ainda mais, é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é a luz da luz, a luz verdadeira, aquela que existia antes de tudo, aquela que veio de Deus, que veio para a escuridão do mundo, que clareou aqueles que foram iluminados por essa luz, jamais verão a escuridão. João fala de Jesus como essa luz que brilha no mundo. Mas houve também aqueles que rejeitaram essa luz. Mas aqueles que aceitaram, que acolheram Jesus, que é a luz do mundo, vive com ele e tornou-se parte da sua família, seus seguidores, seus fiéis discípulos. João exalta a pessoa de Jesus falando da sua divinidade. Deus de Deus, que precedeu João Batista, o precursor, mas que João Batista anunciava que viria depois dele. É um mistério muito grande de fé compreendermos tudo isso. Mas nós não devemos compreender ao pé da letra cada palavra, mas ater-nos para a questão de que Deus é maior, é superior a tudo, e Jesus era Deus, era o próprio Deus. Não Deus e nem o Espírito Santo, mas o Filho que fazia parte dessa trindade, ou que faz parte dessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa luz veio ao mundo no Natal. Aquela criança que nós vimos, uma imagem do presépio, montado ali as imagens do presépio, nós vimos uma criança na manjedoura. Essa criança é o próprio Deus, é Jesus, é a luz do mundo, é o Verbo de Deus que se fez carne. É o Verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Deus que quis se fazer homem para estar conosco aqui neste mundo. E Jesus veio a este mundo em forma de homem, em forma de um bebezinho, depois de um homem. E subiu ao céu levado pelos anjos, mas passou por todas as dores que nós passamos, nós seres humanos passamos. Jesus chorou, Jesus se entristeceu, Jesus sofreu na carne as dores das chibatadas, da perseguição, e Jesus foi preso numa cruz. Jesus passou pela morte, desceu nas sombras da morte, mas ressuscitou, mostrando que todos nós, seres humanos, também podemos passar pela morte e ressuscitar para a glória de Deus. E nós devemos reconhecer esse Verbo de Deus, essa luz, no dia a dia da nossa vida.
Pedir sempre a Deus que envie o seu Filho, o seu Espírito Santo sobre nós e que o Verbo de Deus, essa luz que ilumina o nosso caminho, esteja sempre conosco. Esteve conosco neste ano que se finda e peçamos a Deus que continue conosco neste ano que iniciaremos. Que essa luz de Deus, essa luz verdadeira que ilumina os nossos caminhos, não nos falte neste novo ano que se inicia. Que possamos estar alicerçados na fé, na oração e na presença de Jesus em nossa vida, nas nossas famílias, no nosso trabalho, por onde quer que andemos. Que o Verbo de Deus, a luz de Deus, luz da luz, esteja conosco. Feliz Ano Novo para você. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.